E aí galera, beleza? Aqui é nosso curso Promateca. Dessa vez vamos estudar cálculo. Já que é no início do nosso curso, vamos estudar uma propriedade fundamental do cálculo, que é o limite. O limite é um comportamento matemático, como vamos ver mais à frente, nos próximos vídeos. Mas primeiro vamos entender como ele funciona algebricamente. Bom, algumas propriedades. O limite de quando x tende a uma constante a, de f de x mais ou menos g de x, é igual ao limite de x tendendo a a de f de x mais ou menos o limite de x tendendo a a de g de x. O que isso quer dizer? Que o limite da soma de funções é igual à soma dos limites dessas funções. Aqui temos um exemplo. O limite de x tendendo a 2 de x² mais 3x, f de x e g de x, é igual ao limite de x tendendo a 2 de x² mais o limite de x tendendo a 2 de 3x, ok? Vamos lá. O limite, quando x tende a uma constante qualquer a, de uma constante multiplicada por uma função, é igual a constante multiplicada pelo limite. Isso aqui é o quê? Vamos lá. Limite de x tendendo a 4 de 5 raiz de x. Isso aqui, aplicando a propriedade, temos que isso aqui é igual a 5 limite de x tendendo a 4 raiz de x. Raiz de x, quando x tende a 4, é 2, não é? Logo temos que isso aqui é 5 vezes 2, que é igual a 10. Ok? Vamos lá. O limite de x tendendo a a de f de x multiplicada por g de x é igual ao limite de x tendendo a a de f de x vezes o limite de x tendendo a a por g de x. Detalhe, para essa propriedade ser válida, os limites de f de x e de g de x precisam existir. Então, vamos lá. Isso aqui é basicamente o quê? Limite de x tendendo a 3 de x ao cubo vezes cosseno de x. Eu posso escrever isso aqui como limite, quando x tende a 3, de x ao cubo, vezes limite de x tendendo a 3, de cosseno de x. Se fôssemos substituir aqui, teríamos 3 ao cubo vezes cosseno de 3. Ok? Vamos lá. A quarta propriedade é similar da multiplicação. Só pode ser efetuada se os limites existirem, mas com uma condição a mais, se g de x for diferente de zero. Por quê? Quando se g de x fosse igual a zero, nós teríamos um número dividido por zero, o que dá infinito. Então temos que a propriedade é o quê? Que o limite de x tendendo a a de f de x dividido por g de x é igual à divisão dos limites. Limite de x tendendo a a de f de x e limite de x tendendo a a de g de x. Beleza? Isso aqui, vamos demonstrar aqui novamente. Limite de x tendendo a 1 de x mais 1 sobre x menos 1. Isso tudo em evidência. Isso é igual a limite de x tendendo a 1 de x mais 1 sobre limite de x tendendo a 1 de x menos 1. Note que, se substituirmos aqui, nós temos 1 mais 1, 2. 2 sobre 1 menos 1, 0. Logo, o limite disso aqui é infinito. Ok? Mais infinito. E aqui a nossa quinta propriedade, também conhecida como limite trigonométrico fundamental. Esse limite ele, ajuda você a solucionar problemas envolvendo funções trigonométricas. Nós temos que limite de x, quando x tende a zero, de seno de x sobre x é igual a 1. Note que o limite de x tendendo a zero de x sobre seno de x não é a mesma coisa, ok? Isso aqui você vai calcular usando outras propriedades. O limite fundamental é apenas esse, seno de x sobre x, ok? Então isso aqui não é limite fundamental trigonométrico. Então vamos lá, como exemplo, vamos calcular isso aqui. Limite de x tendendo a zero
de x vezes cotanente de x. Bom, aqui nós vamos reescrever esta função para solucionar. Nós temos limite de x tendendo a zero de x vezes. Bom, o que é cotangente de x? Cotangente de x é 1 sobre tangente, não é? 1 sobre tangente de x. Vamos reescrever. O que é a tangente? Tangente é seno de x sobre cosseno de x, não é? Então temos limite de x tendendo a zero de x vezes seno de x dividido por cosseno de x. Como aqui é uma divisão de fração, nós podemos reescrever novamente. Limite de x tendendo a zero de x vezes. Como a divisão de fração, cosseno de x vai para o numerador agora. Cosseno de x sobre seno de x. Observe que agora nós estamos bem próximos de nossa relação fundamental. Vamos reescrevê-la aqui agora. Limite. Vamos reescrever de uma maneira que me ajude a solucionar o problema. X tendendo a zero de x sobre seno de x vezes cosseno de x. Bom, como solucionar isso aqui agora? Eu posso dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, que mantém uma conta constante. Ou seja, isso aqui é limite de x tendendo a zero vou passar o cosseno de x aqui para cá, para simplificar nossa conta. Cosseno de x. Agora, o que eu falei? Vamos dividir o numerador e o denominador por x. Então temos x sobre x sobre seno de x sobre x. Agora, aplicando nossa propriedade de limite. Limite do produto. Vamos lá. Limite de x tendendo a zero de cosseno de x vezes limite de x tendendo a zero de x sobre x, 1, não é? E seno de x sobre x, olha só, nossa propriedade fundamental, sobre 1. Note que quando x tende a zero, o valor desse limite sempre vai ser 1. Então, agora vamos reescrever. Limite de x tendendo a zero de cosseno de x vezes 1. Isso é igual a cosseno de x. Limite de x, quando x tende a zero, de cosseno de x. Como todos sabemos, cosseno de zero é zero. Logo, o limite disso aqui é cosseno de zero, substituindo o argumento do limite, que é igual a 1.